Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, Ana, Rebeca. Estou aqui iniciando o ano político com esse programa com vocês. Estou à disposição de vocês e da comunidade do Café do Fórum. Isso aí, uma honra para nós. Obrigada, Genuíno, por ser nosso primeiro entrevistado deste ano de 2024. Vai nos trazer muitas energias positivas, coisas boas, e é sempre bom te ouvir aqui no nosso Fórum Café. Seja bem-vindo, feliz ano novo para você. Igualmente. É isso. Bom, o ano novo começando, agora tem coisas não tão novas, que continuam permeando o cenário político. Então, eu queria trazer te provocar uma primeira análise. Esse um ano do 8 de janeiro, a gente comentava aqui mais cedo uma fala bastante forte do AGU, né, do Advogado-Geral da União, Messias, sobre o 8 de janeiro, no sentido de não ter anistia, né, de ter investigação de todo mundo. Ao mesmo tempo, o Estadão fez um editorial falando que já passou, está superado, né, largar um pouco essa pauta, que o judiciário tem que tirar o foco dessa pauta. Não sei se você chegou a ler esse editorial, mas está no Estadão com essa tônica. E também o presidente Lula chamando um ato para o Salão Negro, lá na Câmara, dos deputados, e os governadores sinalizando que não estarão, inclusive um governador do Distrito Federal. Como que o 8 de janeiro ele está permeando as disputas políticas hoje no Brasil? Qual é o símbolo que você vê nesse um ano desse evento golpista aqui em Brasília? Olha, Ana Presta, é natural que o Estadão faça um editorial propondo encerrar as investigações sobre o 8 de janeiro, porque é a turma dele. É a primeira vez nos últimos anos que há uma investigação em curso e um grande jornal de circulação nacional faz o editorial propondo encerrar. Quer dizer, aquela quebradeira, aqueles atentados, aquela intentona, eles querem defender, estão defendendo, passar a mão na cabeça. Seria um grande equívoco do governo, seria um equívoco da democracia aceitar essa recomendação do Estadão. Por outro lado, eu acho que as investigações caminharam, mas elas ainda não focaram no essencial, que são os financiadores, os articuladores e a cúpula do governo Bolsonaro. É importante a gente deixar claro, as pessoas investigadas e presas são aqueles aventureiros mirins que estavam lá como bucha de canhão no dia 8 de janeiro, quebrando os palácios da Justiça, do Congresso e do Executivo. A cúpula, os coordenadores, só agora tem o primeiro financiador que foi denunciado. Eu acho que o 8 de janeiro deveria fazer as duas coisas: lembrar, que é fundamental, mas cobrar as investigações sobre a cúpula dos que promoveram. Eu acho que um ato institucional no Petrônio Portela é bom, mas não é suficiente. Eu acho que nós deveríamos, os partidos de esquerda, os movimentos, deveriam realizar um ato, mesmo que fosse simbólico, na Praça dos Três Poderes. Eu acho que é mais do que necessário a gente sair dessa ação apenas institucional e fazer ação de rua. E eu acho que há um ano que não tem mobilização popular, com exceção da greve aqui em São Paulo e das manifestações dos professores. Eu acho que a gente devia fazer um esforço para lembrar o 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes e não apenas no Petrônio Portela. Eu acho a declaração do Messias positiva. Eu acho que temos que cobrar a investigação, tem que cobrar o devido processo legal, tem que cobrar punição, principalmente para o chefe maior daquele processo golpista que começou com o questionamento das urnas eletrônicas e vai até as tentativas, as barbaridades do 8 de janeiro. Portanto, eu acrescentaria esse elemento. A declaração do Messias é positiva. Eu acho que tem que ser uma posição de todo o governo, não apenas de um ministro da AGU, né? E deveríamos forçar
particularmente os partidos políticos de esquerda, deveria fazer uma manifestação na Praça dos Três Poderes. A gente devia fazer alguma coisa. Se não dá para fazer lá, escolher uma outra cidade para fazer uma manifestação do 8 de janeiro. Eu acho que o 8 de janeiro tem que ser sempre lembrado como a data que nós derrotamos a aventura e a intentona golpista. E eu acho que essa lembrança não pode ser só olhando para o retrovisor, tem que ser também olhando para o para-brisa, que significa exigir punição dos que promoveram, articularam e financiaram. Ótimo, Genuíno. Antes de você fazer a pergunta, em São Paulo, Genuíno, está marcado às 5 horas no MASP. Ontem saiu notícia, né, da Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, às 5 horas no dia 8, no MASP. Esse já está divulgado, está sendo convocado, né? Eu acho muito importante essa manifestação convocada pela Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo. Eu acho fundamental. Eu acho que a gente devia convocar a militância partidária, o meu partido, o PT, junto com os outros partidos de esquerda, deveria fazer mutirões convocando as pessoas para o MASP, às 5 horas da tarde, no dia 8. É muito importante. Você sabe que no dia 8, há um ano atrás, teve uma manifestação no MASP, eu estava lá. E essas manifestações vão esquentando as ruas. Manifestação de rua, Ana, não começa da noite para o dia, nem no estalar de dedos. Você tem que construir, articular, fazer teimosamente um processo de mobilização. Eu acho que a gente não pode se contentar apenas com as declarações e as manifestações institucionais. Enquanto o 8 de janeiro ficar no âmbito dos palácios e da institucionalidade, a qualquer momento pode haver acordão, pode haver blindagem. E eu acho que foi um fato tão marcante que a população acompanhou, e eu acho que a gente tem que resgatar no combate, na lembrança do 8 de janeiro, o 1º de janeiro, que eu acho que o 1º de janeiro foi a simbologia do povo subir na rampa, com a sua diversidade, com as suas características. E eu acho que nós estamos iniciando um ano em que a crise profunda do sistema capitalista está se alastrando e se aprofundando. Nós estamos iniciando um ano com as 2 guerras em estado quente. Nós estamos iniciando o ano de 2024 com os indicadores sociais péssimos. Veja o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo na fronteira dos Estados Unidos com o México, veja o que está acontecendo em alguns países da África e o que está acontecendo, principalmente, o genocídio praticado pelo governo israelita, pelo Estado de Israel contra os palestinos. Aliás, Ana, eu tive na véspera do Ano Novo, eu visitei aqui em Morangaba com um amigo meu que é libanês, fui visitar uma comunidade palestina que estão lá junto com o paquistanês, principalmente com os paquistaneses, né? Com os afegãos, né? Afegãos. E eu fiquei impressionado com o isolamento daquelas pessoas, tão bem materialmente, fisicamente, agora não falam outra língua, não sabem quando vão voltar, não tem uma perspectiva concreta. Eu fiquei muito, muito tocado por aquele diálogo que eu tive com os palestinos lá nesse lugar que eles estão hospedados provisoriamente em Morangaba. Eu acho, inclusive, que a gente devia continuar se solidarizando com os refugiados. A questão dos refugiados tende a ser um tema de uma agenda mundial, de uma agenda internacionalista da esquerda, porque a situação dos refugiados, veja bem o que está acontecendo em Gaza, Cisjordânia, o que está acontecendo na fronteira do México com os Estados Unidos, o que está acontecendo com alguns países da África. Eu acho que é um tema que vai assumir uma certa importância na agenda da esquerda. Você sabe que, como a gente atua num quadro de crise internacional e nacional, nós temos que permanentemente discutir a relação da crise nacional com a crise internacional e vice-versa. Eu acho que a situação está se agravando porque nós estamos vivendo uma crise de regime, de sistema, uma crise de acumulação capitalista, uma crise de transição energética, transição ambiental, uma crise alimentar, uma crise dos refugiados. Portanto, a situação do futuro da humanidade continua em risco nessa passagem de ano. E a gente tem que renovar a nossa disposição de lutar. Eu acho que a centralidade é a luta através da mobilização popular,
que pode, vamos dizer, enfrentar os efeitos dessa tragédia social, ambiental, energética, guerra, fome, e essa alta concentração da riqueza e do patrimônio na mão de uma meia dúzia de ricaços. Eu acho que a situação é delicada nessa passagem de ano. A própria passagem de ano revelou os dilemas que a humanidade vive. E nesses dilemas, eu acho fundamental que a esquerda seja mais ousada, seja mais capaz de tomar iniciativa. Atos públicos, debates, reuniões de construir consenso, eu acho que é fundamental a esquerda assumir maior protagonismo no ano de 2024. Ótimo, Genuíno, obrigada. Eu quero trazer aqui também para a nossa conversa um dos nossos principais assuntos de hoje, que é um assunto de economia, relacionado à medida provisória que a equipe econômica do Fernando Haddad lançou na quinta-feira passada, revogando a desoneração da folha que já havia sido aprovada pelos senadores. Como que você vê essa atitude do Haddad agora ao apagar das luzes de 2023, Genuíno? Como você recebe essa notícia? Eu apoio a atitude do Haddad e a atitude do governo. Primeiro, porque a desoneração ela foi uma medida num quadro de crise que eles querem dar continuidade a ela, né? Querem dar uma certa constância, uma certa permanência da desoneração. Olha bem, se você faz uma reforma tributária, se você vai organizando a economia para se ajustar a uma reforma tributária que foi apenas uma racionalização dos impostos, não mexeu no essencial, que é patrimônio, riqueza e renda. Eu acho que a desoneração, nos termos do projeto de lei aprovado pelo Congresso e do veto derrubado pelo Congresso, é um privilégio para certos setores da economia. Inclusive, é bom deixar claro, a mídia aberta faz uma grande campanha porque ela é beneficiária da desoneração, é bom deixar isso claro. E eu acho que o governo está certo. Eu acho que o governo, com essa medida provisória, eu espero que ele sinalize, no ano de 2024, um enfrentamento político com essa maioria conservadora no Congresso Nacional. A gente tem que enfrentar. Eles podem até nos derrotar, mas a gente tem que primeiro enfrentar, para depois negociar, para depois ser derrotado, mas fica claro para a população quais são os nossos objetivos com essa medida provisória. Eu apoio a medida provisória, eu acho correta, porque a desoneração do jeito que estava, com a amplitude dela, com os vários setores que foram beneficiados, foi uma desoneração que atendia interesses corporativos, interesses de privilegiados. É interessante que a classe dominante, quando é para discutir servidores públicos, quando é para discutir financiamento de políticas públicas, quando é para discutir a universalidade de direito, brada a tirania fiscal, o ajuste fiscal. Mas quando é para salvar os seus interesses, o interesse do capital, que é a desoneração da folha, eles fazem um discurso a favor. Portanto, são hipócritas e fariseus que defendem aquilo que é para eles, aquilo que serve a eles. E eu acho que essa desoneração ela é, em si, um grande equívoco dentro do sistema tributário e o governo agiu certo. Eu acho que essa medida provisória tem que ser enfrentada no Congresso Nacional. Nós não podemos deixar de polarizar e enfrentar essa questão tributária, porque o que a classe dominante não quer, o que ela sempre fez no Brasil, é não mexer em patrimônio e riqueza. É isso. E eu acho que todas as defesas, todos os elogios da reforma tributária esqueceram de citar o miolo do espírito dela, que é a propriedade, o patrimônio, não foi mexido, não foi alterado. E o Haddad, ele desconcertou um pouco ali as lideranças parlamentares, né, nesse fim de ano. Acho que ninguém estava esperando. Ele está vendo que os limites do ajuste fiscal que ele aprovou no Congresso Nacional. Esse ajuste fiscal tem muitos limites porque limita o investimento público. Num quadro de crise, isso é um equívoco, limitar o investimento público, estabelecer parâmetros para uma espécie de manutenção do que a gente chama de tirania fiscal. E eu acho que ele está querendo resolver o problema através de
da questão fiscal, como foi esse negócio das apostas, como é esse negócio da desoneração. Eu acho que são medidas que merecem o nosso apoio, mas não vai na essência do problema, que é patrimônio. Por exemplo, a questão do imposto de renda. Tem que se mexer na progressividade do imposto de renda a partir da alíquota maior, não da alíquota da classe média e da classe trabalhadora, mas a elite dos de cima. Tem que dar progressividade a partir do limite máximo da tabela do imposto de renda. A questão de aliviar a tabela do imposto de renda para as camadas médias. Eu acho que são medidas que o governo tem que enfrentar. Essa ideia que a mídia corporativa fez em relação a Haddad, inclusive essa entrevista de página inteira no Globo, que tenta fazer dele uma espécie de liderança aceita pelo mercado, em contraposição ao Lula e ao PT, o Haddad tem que ter cuidado, porque na hora que ele mexe com os interesses corporativos dessa classe dominante, ela bota as unhas, ela bota os dentes para morder. Isso foi perceptível nesses últimos dias aí na imprensa e nas falas de alguns parlamentares também. Genuíno, deixa eu te fazer uma outra pergunta que também foi do final de semana. A Rebeca colocou aqui: parabéns, Genuíno, já fizemos muitas campanhas eleitorais juntos, Edmilson Costa. Vamos fazer mais uma, viu, Edmilson, aqui em São Paulo para eleger o Boulos. E outras capitais, e outras cidades. Inclusive, saiu pesquisa boa, não foi? Tem pesquisa boa para o Boulos. Claro. Aliás, as pesquisas estão positivas. Com o Boulos, a pesquisa está positiva em Belo Horizonte, tá certo? Eu estou muito preocupado com o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, com esse negócio do Cláudio Castro e a aliança com o Paes, Eduardo Paes, a gente tendente a apoiar o Eduardo Paes, eu acho que é um equívoco. Eu preferia apoiar o Tarcísio do PSOL no primeiro turno, porque eu acho que nós temos que privilegiar na eleição os candidatos e o polo de esquerda. O Paes, eu também vi pesquisa do Rio, Paes na liderança bem na frente, assim, né? Mas a gente sabe como é pesquisa também, início do ano, né? Tudo vai... retrato do momento, né, Ana? Do momento. A gente não pode se iludir de entusiasmo nem de pessimismo. Tem que botar os pés no chão. Muito bom. Genuíno, outra notícia do final de semana, do dia 31 também, que você deve ter acompanhado, sobre o caso do Breno, né? Breno Altman. Eu queria que você opinasse também sobre a investigação da PF provocada o Ministério Público Federal, que é fruto da judicialização, né, da Conib, de lawfare, isso é um caso de lawfare praticamente. Claro. Eu estou me associando a todos que prestam solidariedade ao Breno. Em segundo lugar, eu acho um absurdo a Conib entrar com esta representação e a Polícia Federal, a partir de... Parece que tem uma iniciativa do Ministério Público de São Paulo, fazer essa investigação. Porque isso é uma censura, é para conter, é para intimidar. Inclusive, eles estão fazendo o seguinte, Ana, aonde o Breno faz debate, lança o livro, eles abrem processo. Isso transforma a vida da pessoa no inferno. Eu acho que é inaceitável um órgão do governo progressista abrir uma investigação por delito de opinião. O que o Breno está fazendo é uma manifestação de solidariedade ao povo palestino e uma análise teórica, uma análise política da diferença entre sionismo e antissemitismo. O Breno é antissemita. O Breno é a favor dos judeus. O que ele está criticando é o sionismo. Ele é antissionista e não antissemitismo. Ele não é antissemita, ele é antissionista, e ele está mostrando essa diferença. Portanto, eu acho que é uma discussão que se dá no plano das ideias, no plano do debate político. E criminalizar o debate político é um absurdo. A Polícia Federal abrir essa ação. Eu concordo com o Damos quando ele disse que é uma espécie de lawfare. Você cria um constrangimento, você cria
a criminalização de ideias. Portanto, eu acho que o livro do Breno é um livro muito importante, vale a pena a gente ler contra o sionismo, porque ele separa muito bem o que é o sionismo da postura que nós todos defendemos, a solidariedade, a combate a qualquer tipo de preconceito contra o povo judeu. Nós não estamos discutindo preconceito, nós estamos discutindo uma política genocida racista. Semitismo é diferente de... Semitismo é uma coisa, sionismo é outra coisa diferente, ele mostra isso de maneira clara. Exato. Exatamente. Quer puxar mais alguma pergunta nesse tema, Ana? Eu vou trazer para São Paulo. Pode ser. E tem uns superchats aí também, acho que tem perguntas para o Genuíno. É justamente sobre isso, Genuíno, trazer para São Paulo a pauta, porque o Daniel te pergunta. Ele diz, Genuíno, o Alex Sonic diz que Boulos precisa ganhar no primeiro turno, porque no segundo, a soma dos adversários de direita ultrapassa os votos de Boulos. E ele pergunta se Boulos tem chance. Olha, Rebeca, e eu quero responder ao nosso companheiro. A questão da eleição, nós não podemos fazer um desenho, um cenário. A eleição é uma imprevisibilidade, a eleição tem surpresa, a eleição tem o acaso. Eu acho que é muito importante a gente trabalhar com a ideia e consolidar o primeiro lugar do Boulos na eleição em São Paulo. A eleição em São Paulo, para um candidato progressista à esquerda como o Boulos, é muito difícil ela ser decidida no primeiro turno. Lembrando aqui que a primeira vez que um candidato da esquerda foi eleito no primeiro turno foi a Luiz Erundina, é porque não tinha segundo turno. E ela foi eleita no primeiro turno em 88. As eleições, inclusive da Marta, do Haddad, sempre se deram no segundo turno. Portanto, eu acho que a tendência é a gente consolidar o primeiro turno em primeiro lugar, e aí nós vamos ter que fazer uma campanha para ganhar no segundo turno. Eu acho que a eleição vai para o segundo turno e a gente tem que ganhar o segundo turno. Porque eles vão se dividir, no meu modo de entender, eles vão se dividir em relação ao centro, em relação à extrema-direita, em relação à própria candidatura da Tabata do Amaral, quer dizer, isso vai ter divisões. Eu acho que nós vamos ter que adotar uma tática de consolidar a maioria que está se revelando favorável ao Boulos do primeiro turno e disputar o segundo. Porque se a gente vê, a eleição não é uma soma burocrática, matemática, a eleição depende de fatores subjetivos, depende da campanha, depende de fatores que vai exigir a militância, vai exigir conscientização, vai exigir o desempenho do candidato. Portanto, não dá para a gente cravar que não ganha no segundo turno. Eu acho que era melhor ganhar no primeiro, mas eu acho difícil. É melhor a gente estar preparado para ganhar no primeiro e no segundo turno. Muito bom. Você tem mais pergunta para trazer, Rebeca? Não, o Eduardo Goulart, ele se manifesta aqui, na verdade, né? Ele pergunta, Genuíno, será que algum dia veremos generais, coronéis em cana? Podemos sonhar com essa possibilidade? Será que o Bolsonaro será preso em 2024? Genuíno? Olha, eu acho que esse processo que está correndo no Supremo Tribunal Federal, se ele não chegar na cúpula do governo, a partir do próprio presidente da República, eu acho que vai ser uma demonstração de desgaste para o Supremo Tribunal Federal. O barulho, a repercussão, tanto no Brasil como lá fora, ficar só com o andar de baixo, com os magrinhos, eu acho que vai ficar mal. Portanto, agora isso só se resolve se houver pressão. A cúpula militar que se envolveu com golpe, que se envolveu com iniciativa de questionar a urna eletrônica, que se envolveu com ameaças golpistas, tanto no 7 de setembro de 2021 como 2022, tem que ser julgada. E julgada na justiça comum, não na justiça militar. Eu acho que esse é uma certa parada dura que a gente vai enfrentar. Por isso que a tônica do 8 de janeiro tem que ser sem anistia, cobrando punições. Aliás, foi essa palavra de ordem que exatamente há um ano atrás unificou aquela grande manifestação na Praça dos Três Poderes. Eu acho que essa palavra de ordem continua atual, até porque agora vem alguns porta-vozes da grande imprensa que representa a classe dominante defendendo encerrar os processos. Quer dizer, então, eu acho que nós vamos ter que fazer uma campanha
de mobilização, uma campanha de esclarecimento sobre a necessidade de punição. Olha bem, é bom deixar claro, a transição da ditadura para a democracia passou a mão na cabeça dos militares que estavam envolvidos em tortura. Todo mundo sabe disso, que era, não serão promovidos, mas não serão punidos. Eles se recolheram, foram para a incubadora e vieram à tona em 2016, que foi uma peça importante para o golpe contra a democracia, para o golpe contra a Dilma, para o golpe de eleger o inominável. O próprio comandante do Exército explica essas articulações em livros, em depoimentos que estão registrados para a história. Portanto, nós não estamos aqui numa mera vingança. Nós estamos discutindo a necessidade de não ter medo do passado, a necessidade de ver o passado, a necessidade de olhar o retrovisor, olhando para o para-brisa. Isso é necessário. O Brasil tem uma história de impunidade com a cúpula do Estado, é com militar, é com PM, é com políticos da classe dominante. Isso tem uma marca na história do Brasil. E essa impunidade que a classe dominante tenta se preservar para garantir seus interesses, nós temos que enfrentar politicamente. Eu acho que essa é uma tarefa do movimento popular, do movimento em defesa das liberdades e dos direitos, que é uma pauta importante para o ano de 2024. A situação do Brasil é uma situação tensa, é uma situação delicada. A crise, os indicadores melhoraram, a situação do povo melhorou, mas os indicadores mostram que nós temos uma crise estrutural, uma crise profunda e ampla, e nós temos que enfrentar essa crise tomando medidas. E você tem uma extrema-direita ousada que tenta se colocar como vítima para ser antissistema e, a partir daí, apostar no desgaste do governo. A gente está vendo as posturas dele no Congresso, nas redes sociais. O próprio ato, que eu acho que é uma autoconfissão, dos governadores bolsonaristas não irem no ato do 8 de janeiro. É uma confissão. Por que eles não vão? Sim. Porque vão se sentir constrangidos em participar do ato. Eu acho que nós temos que continuar com essa bandeira como uma das tarefas da esquerda na luta por um projeto democrático, popular, antineoliberal. Muito bom. Muito bom começar com você, Genuíno, esse primeiro programa, primeiro Fórum Café de 2024. Não é isso, Rebeca? Te agradecer por estar aqui com a gente. Olha, eu queria, viu, Ana e Rebeca, eu queria concluir dizendo o seguinte: existem algumas iniciativas muito positivas para o início do ano de 2024. Essa ideia de fazer o ato no dia 8 de janeiro, no máximo, é muito importante, a gente tem que convocar todo mundo. Segundo, há uma articulação para o 5 de fevereiro das frentes de esquerda, dos partidos, dos movimentos populares, para a gente discutir na forma de plenária, na forma de assembleia, na forma de concertação política, uma articulação das forças populares para pressionar, para apoiar com cobrança, apoiar com fiscalização, para a gente, vamos dizer assim, exercer um contraponto a essa ousadia do Centrão que quer governar sem o ônus de ser governo, só tem o bônus. Eu acho que está criando uma situação tal que eu acho que nós temos que fazer esse enfrentamento. E a campanha de 2024 tem que ser uma campanha de mobilização, de rua, de debate político, de conscientização. Eu acho que a gente tem que iniciar o ano de 2024 com o pé esquerdo. Isso é fundamental. Muito bom. Fundamental, Genuíno. Obrigada mais uma vez, viu, pela disponibilidade de vir no nosso café. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Rebeca. Até a próxima terça-feira. Estarei de plantão para conversar com vocês, porque na outra semana, daqui a 15 dias, eu vou estar visitando a minha mãe, que mora no Encantado, no interior do Ceará. Mas a gente conversa sobre isso, tá? Tá bom. Beijo grande. Boa semana.